eu sou uma mulher preta periférica, né? Nasci na periferia do Rio de Janeiro, sou da Baixada Fluminense, de uma família muito pobre, e como muitos jovens do país, eu sou a primeira universitária da família. Sem possibilidade alguma de chegar à universidade, virei âncora, né, no Brasil. Nos últimos 20 anos tenho lutado o meu ativismo sempre na luta pelos direitos humanos, mas também ocupei o espaço, um espaço que não me cabe, que não me cabia ou que não me deram. E há alguns anos eu recebi o convite para ir ao Senado Federal falar sobre políticas públicas no governo Dilma Rousseff, por que a política de arroxo maior para a população preta. E aí eu me lembro que eu falei exatamente isso, por isso que eu chorei, que o Estado brasileiro roubou o meu sonho. O Estado brasileiro está roubando o sonho de muitos jovens nesse país. A gente está cortando possibilidades. E é por isso que eu chorava muito quando eu via o Nunca Me Sonharam. Eu chorei muito porque eu pensei dos sonhos que foram cortados no meu entorno, na minha volta, dos adolescentes e dos jovens, de quantos corpos eu tive que pular para ir à escola. Isso é muito difícil, a vida periférica é muito difícil. A vida dos rincões do Brasil, a vida das regiões norte, nordeste, muito difícil. Quando você vem em um território desprivilegiado, que é o meu caso, né? O professor coloca, olha, não é assim... a necessidade de você ter um exemplo na sua frente, de carne e osso, funcionando, é absolutamente necessário. Para quem vem das periferias, isso tangencia a sua questão também, que você fala das viagens, né? Eu não vou colocar as viagens porque parece que eu estou me exibindo, né? Às vezes eu penso da seguinte maneira, mas muitas vezes as pessoas falam, também não o coloca no sentido de é aí que eu viajo, mas coloca porque quando um aluno vê, ele quer também, ele se sente potente o suficiente para pensar, isso pode ser para mim também. Então, é absolutamente... Quando você vem de territórios que estão fora das zonas de poder, todo o seu ato, e aí é política, né? Eu vou falar de um posicionamento político no mundo. Todas as suas falas, todos os seus atos, o que você posta, o que você comenta, isso é política. E eu tento, por exemplo, eu nasci na periferia, a freguesia do Ó, meu ateliê está de mudança da freguesia para Pirituba, que é um bairro vizinho, simplesmente porque tem gente de Pirituba ali, olha. Mas, olha, galera de Pirituba presente. E a escolha por manter o meu ateliê em Pirituba é um dado político também, porque o interesse é que futuramente eu possa abrir a biblioteca, pensar outras formas de educação, pensar o ateliê enquanto espaço de aprendizado e de educação. E isso faz muita diferença em espaços onde isso não existe. Você pensar a sua proposição, como você faz lá com seus projetos, né, na Sul, eu estou pensando aqui a Norte, Noroeste, isso é absolutamente necessário que a gente tenha esse desenvolvimento no território, porque quando um menino, uma menina me escreve, eu recebo todos os meses, quase todas as semanas, eu recebo um e-mail, um contato pelo Messenger, descobre meu número, um WhatsApp, ou de um professor, uma professora, um estudante, geralmente pessoal da faixa de entre 13 e 16 anos, e falam, olha, eu vi e eu achei que é capaz. Mas você é de Pirituba mesmo? Você é da freguesia mesmo? Né? Então, isso é muito importante. Né? Não tem como eu falar de uma escola ou eu falar de uma periferia de uma forma única. Porque a periferia, a escola, não é uma forma única. Nós somos um bloco gigantesco de pensamentos e diversidade. Então, tem escola que me pega e se apropria do meu trabalho muito bem. E se apropria de trabalho de outros escritores de literatura marginal, periférica, muito bem. E tem escolas que não. E tem escolas que 2, 3 professores vão lá e querem esse tipo de matéria e os outros não também. Os outros são contra, falam que isso aí vai ensinar o aluno errado, vai ensinar gíria, vai ensinar não sei o quê. E a gente tem que ir lá explicar, não, eu sei escrever um personagem correto, eu sei escrever um romance correto, e eu coloco gíria como uma forma de linguagem do personagem. Como Machado de Assis colocava, quando ele ia colocar um personagem falando errado. Né? Como na Bahia se escreveu dezenas de livros do Jorge Amado falando do linguajar da Bahia. Então, é uma forma culta de escrever. Eu não subverti a língua portuguesa, porque eu não tenho nem capacidade para isso.
Eu mal falo português, eu falo mais favelês. Estou me segurando aqui para não falar gíria, tá ligado? As crianças negras brasileiras ainda hoje sofrem um processo muito violento dentro das escolas públicas, porque nós temos uma relação estrutural dentro dessas escolas, né? E principalmente porque nós temos também ainda profissionais que deveriam proteger essas crianças que são racistas. Né? Temos professores e diretores racistas. Né? Isso vocês podem ver, por exemplo, em alguns trabalhos, como, por exemplo, da professora Eliane Cavaleiro, Racismo na Educação, né? Em que ela teve, se não me engano, durante um semestre, em umas escolas públicas de Belo Horizonte, né? Colhendo depoimentos de crianças a partir de 4 anos, né? Contando as suas experiências de racismo e como essas experiências eram endossadas pelos seus professores. Né? Isso a gente está falando agora 2000 e pouco, 2003, 2004, se não me engano, é esse livro dela. Né? Então, eu espero que a escola tenha coragem, né, de se assumir como fruto do movimento eugenista brasileiro que ela é. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, um livro como o do Diário Dávila, Diploma de Brancura, né, que conta a fundação da escola brasileira, não por pedagogos, mas por médicos eugenistas, na década de 1930, através do Departamento de Educação e Saúde, né, ou seja, eram os profissionais de saúde, né, que implantavam as normas do que eles achavam que deveria reger a sociedade brasileira através do pensamento eugenista que eles trouxeram, que estava em voga na sociedade brasileira no último tempo. Né? Se você for ver, por exemplo, hoje, o que é um dos colégios que foi implantados dentro desse modelo, né, em que tratava já o negro que tentava estudar, fazer o ensino básico nessas escolas como alguém perdido para a recuperação e perdido para o pleno exercício das suas faculdades de aprendizado, né? Aqueles exames horrorosos em que eles faziam nas crianças, né? Medindo o tamanho, medindo o corpo, medindo a circunferência do cérebro, né? Analisando de acordo com a graduação do tom da pele, se essa criança seria um bom aluno ou não, e aí dividindo em classes, né, em que os mais brancos, ou seja, os mais eugenicamente interessantes, naquele processo de formação da sociedade brasileira, dentro do processo de branqueamento, né, esses já iam para as melhores classes, né, e as crianças negras e pobres ficavam abandonadas em seus destinos em classes onde eles estavam ali como meros objetos, né, de pesquisa, né, para que esses professores e pesquisadores conseguissem provar, né, através de uma implantação de um regime, né, que essas crianças não teriam futuro dentro da educação. Então, ou seja, eu acho que é urgente se pensar em qualquer pensamento de tentativa de melhora da educação básica brasileira, ela deve partir, primeiro, né, eliminando qualquer resquício, e são muitos, né, da eugenia e do racismo dentro do sistema escolar, né? Inclusive fazendo com que isso seja a formação obrigatória de professores, diretores, pedagogos, quaisquer pessoas que lidem com essas crianças dentro do perímetro escolar e não sabem como agir, né? Ou porque são racistas, né? E eu não acredito que ninguém não seja racista numa sociedade brasileira como a nossa, né? O que a gente faz, na verdade, é um exercício de se observar e tentar tirar de dentro da gente, né, esse racismo que nos é introjetado como cria que somos de uma cultura racista. Né? Ou seja, precisamos formar os nossos profissionais para conversar sobre isso e começar a levar isso a sério, porque não dá para continuar abrindo mão de gerações e gerações e gerações de crianças negras perdidas, né, dentro desse sistema que foi criado para expulsá-las de lá, para provar que elas não são competentes, não são inteligentes. Né? A gente precisa parar e pensar que a gente não pode mais abrir mão dessas pessoas, né? E tem que começar ali, e eu acho que tem que começar, nem falo dos indígenas, né, Sônia, porque eu acho que nós do movimento negro acabamos tendo um pouco mais de voz, né, para falar sobre racismo em relação a negros, mas a população indígena, com certeza, a situação é muito mais precária ainda. Né? Olhemos por essas crianças, né, que estão sendo, desde sempre, maltratadas, né, dentro do sistema básico de ensino brasileiro. Zane Karuk, Zane Pituni.
Catu, Catuari. Primeira educação, né? Ausente no Brasil. Não ensinaram que aqui tinha línguas indígenas, lá na invasão, né? E aí o brasileiro adotou uma língua de fora, uma língua estrangeira, desconsiderando as mais de 5.000 línguas indígenas que aqui existiam. Então aí já mostra o lugar que a gente chegou, ou que a gente chega quando entra numa escola, né? Então é obrigado a falar outra língua que não é a sua língua materna. E isso, até hoje, perdura na educação brasileira, né? Essa ausência da língua original ou das línguas originárias do nosso país, né? Então, para mim e para nós que somos indígenas, já é a primeira dificuldade quando a gente entra numa escola, que não uma escola, né, na aldeia. E nós indígenas, a gente sente muito isso até hoje nas escolas, porque se é para mudar, criticar, né, vamos criticar Monteiro Lobato, vamos criticar os livros todos até hoje, que ainda insiste de tratar nós indígenas como povo do passado. Os índios viviam, os índios eram, os índios moravam, andavam nus, caçavam, pescavam. Ainda hoje, os livros insistem em tratar a gente como povo do passado e não como os povos presentes, que está aqui, que luta todo dia para provar a própria existência. Né? A gente que está aí todo dia, que dorme, não sabe se vai acordar vivo, porque está ali no conflito com o latifundiário, com o dono do agronegócio, com as mineradoras. Né? Então, todos os dias a gente precisa estar lutando para provar que existe. A sociedade brasileira tanto não conhece a presença indígena no Brasil até hoje, como quando conhece, nega essa presença. Nega, e ainda insiste de tratar nós indígenas como aqueles serzinho exótico que está lá na Amazônia. Né? Poucas pessoas desconhecem que no Brasil inteiro, em todos os estados da federação, tem povos indígenas. Né? E mesmo aquele que sabe que está ali, continua de dizer que a gente vive na tribo, que a gente, né, não trata a gente ainda como povos com conceitos já totalmente aceito e superado na Constituição Federal, nos tratados internacionais. Isso ninguém aprende na escola. Quando eu falo, por exemplo, em qualquer lugar, inclusive nas universidades, somos 305 povos indígenas no Brasil, o povo não sabe e acha um absurdo. Como 305 povos? A gente não é índio, a gente é povos indígenas, né? São 305 povos com culturas, com tradições, com línguas diferentes, né? Então, esse racismo institucionalizado, ele existe e continua expulsando os indígenas desse meio, mesmo com cota e mesmo com bolsa, auxílio à bolsa permanência. Porque as universidades não estão preparadas para aceitar essa presença indígena ainda, né? Mesmo com a Lei 11.645, que está ali, que garante a disciplina afro-indígena, as universidades geralmente dizem para a gente que não tem essa disciplina porque não tem ninguém preparado para ministrar essa disciplina. Nascido em 64, né? Então eu sou uma vítima do sistema educacional que proibia os indígenas, inclusive, de serem indígenas. Né? Eu fui para a escola no início dos anos 70, obrigado por um projeto de governo que era justamente nos colocar dentro da sociedade brasileira, apagar de nós a nossa identidade. E isso significava nos obrigar a não falar a própria língua, não é? E a rejeitar aquilo que nós éramos. Tanto que nos levavam para estudar na escola da cidade, porque assim era mais fácil apagar as nossas memórias, apagar as nossas... isso era menino de 9, 10 anos de idade. Ele nos levava para as escolas nas cidades, tirava das aldeias, das comunidades, e nos levavam para a cidade justamente porque lá na cidade a gente ia se sentir mais oprimido pela instituição. Naquela ocasião havia os castigos físicos, né? E a gente era obrigado a falar apenas o português, proibido, portanto, de nos comunicar na nossa língua. Se fôssemos pegos falando na nossa língua, a gente era castigado, né? E isso significava, muitas vezes, ficar sem comer,
né? Ficar de castigo atrás da porta, ficar... enfim, era um massacre. O massacre acontecia pela instituição, mas também acontecia pelos colegas, né, da escola. E então todo esse meu processo educativo inicial, ele foi um processo assim de apagamento de memória, de apagamento de identidades. Mas felizmente eu tive um avô no meio do caminho que, percebendo que o que estava acontecendo, ele tomou para si a função que cabe ao velho, né, que cabe ao avô numa sociedade indígena, que é de resgatar a nossa ancestralidade, né, dizer de fato de onde a gente veio, não deixar a gente esquecer a nossa música, para usar essa imagem que Elisa trouxe para a gente, né? Ele fazia com que a gente nos lembrássemos o tempo inteiro que, apesar de estarmos passando por aquele momento de angústia, de sofrimento, nós tínhamos uma ancestralidade. E que é essa ancestralidade que nos dava a garantia de pertencimento ao mundo que a gente habitava. Então, esse avô foi muito importante na minha trajetória pessoal, de não permitir, né, que eu esquecesse justamente a minha origem, por assim dizer. E quando esse avô morreu, eu prometi a ele que continuaria fazendo o caminho que ele tinha meio que desenhado para a gente.